Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Lei nº 4.319, de 16 de março de 1964. Cria o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no Ministério da Justiça e Negócios Interiores o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Artigo 2º. O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana será integrado pelos seguintes membros: Ministro da Justiça e Negócios Interiores, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Professor catedrático de Direito Constitucional de uma das faculdades federais, Presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Presidente da Associação Brasileira de Educação, líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados e no Senado. Parágrafo 1º. O professor catedrático de Direito Constitucional será indicado pelos demais membros do Conselho em sua primeira reunião. Parágrafo 2º. A presidência do Conselho caberá ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores e o vice-presidente será eleito pela maioria dos membros do Conselho. Artigo 3º. Os membros do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e o secretário que for designado pelo Ministro da Justiça receberão o jeton de presença de 500 cruzeiros por sessão até o máximo de 4 sessões mensais. Artigo 4º. Compete ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana: Primeiro, promover inquéritos, investigações e estudos acerca da eficácia das normas asseguradoras dos direitos da pessoa humana, inscritos na Constituição Federal, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres Fundamentais do Homem, de 1948, e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Segundo, promover a divulgação do conteúdo e da significação de cada um dos direitos da pessoa humana, mediante conferências e debates em universidades, escolas, clubes, associações de classe e sindicatos, e por meio da imprensa, do rádio, da televisão, do teatro, de livros e folhetos. Terceiro, promover nas áreas que apresentem maiores índices de violação dos direitos humanos: a realização de inquéritos para investigar as suas causas e sugerir medidas tendentes a assegurar a plenitude do gozo daqueles direitos. B. Campanha de esclarecimento e divulgação. Quarto, promover inquéritos e investigações nas áreas onde tenham ocorrido fraudes eleitorais de maiores proporções, para o fim de sugerir as medidas capazes de escoimar de vícios os pleitos futuros. Quinto, promover a realização de cursos diretos ou por correspondência que concorram para o aperfeiçoamento dos serviços policiais no que concerne ao respeito dos direitos da pessoa humana. Sexto,
promover entendimentos com os governos dos estados e territórios cujas autoridades administrativas ou policiais se revelem, no todo ou em parte, incapazes de assegurar a proteção dos direitos da pessoa humana para o fim de cooperar com os mesmos na reforma dos respectivos serviços e na melhor preparação profissional e cívica dos elementos que os compõem. 7º. Promover entendimentos com os governos estaduais e municipais e com a direção de entidades autárquicas e de serviços autônomos que estejam, por motivos políticos, coagindo ou perseguindo seus servidores por qualquer meio, inclusive transferências, remoções e demissões, a fim de que tais abusos de poder não se consumem ou sejam, afinal, anulados. 8º. Recomendar ao governo federal e aos dos estados e territórios a eliminação do quadro dos seus serviços civis e militares de todos os seus agentes que se revelem reincidentes na prática de atos violadores dos direitos da pessoa humana. 9º. Recomendar o aperfeiçoamento dos serviços de polícia técnica dos estados e territórios, de modo a possibilitar a comprovação da autoria dos delitos por meio de provas indiciárias. 10. Recomendar ao governo federal a prestação de ajuda financeira aos estados que não disponham de recursos para a reorganização de seus serviços policiais, civis e militares, no que concerne à preparação profissional e cívica dos seus integrantes, tendo em vista a conciliação entre o exercício daquelas funções e o respeito aos direitos da pessoa humana. 11. Estudar e propor ao Poder Executivo a organização de uma divisão ministerial integrada também por órgãos regionais para a eficiente proteção dos direitos da pessoa humana. 12. Estudar o aperfeiçoamento da legislação administrativa, penal, civil, processual e trabalhista, de modo a permitir a eficaz repressão das violações dos direitos da pessoa humana por parte de particulares ou de servidores públicos. 13. Receber representações que contenham denúncias de violações dos direitos da pessoa humana, apurar sua procedência e tomar providências capazes de fazer cessar os abusos dos particulares ou das autoridades por eles responsáveis. Artigo 5º. O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana cooperará com a Organização das Nações Unidas no que concerne à iniciativa e à execução de medidas que visem a assegurar o efetivo respeito dos direitos do homem e das liberdades fundamentais. Artigo 6º. No exercício das atribuições que lhes são conferidas por esta lei, poderão o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e as comissões de inquérito por ele instituídas determinar as diligências que reputarem necessárias e tomar o depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, inquirir testemunhas, requisitar às repartições públicas informações e documentos e transportar-se aos lugares onde se fizer mister sua presença.
Artigo 7º. As testemunhas serão intimadas de acordo com as normas estabelecidas no Código de Processo Penal. Parágrafo único. Em caso de não comparecimento de testemunhas sem motivo justificado, a sua intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade em que resida ou se encontre na forma do artigo 18 do Código de Processo Penal. Artigo 8º. Constitui crime impedir ou tentar impedir mediante violência, ameaças ou assuadas o regular funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana ou de comissão de inquérito por ele instituída ou o livre exercício das atribuições de qualquer dos seus membros. Pena: a do artigo 329 do Código Penal. 2. Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana ou comissão de inquérito por ele instituída. Pena: a do artigo 342 do Código Penal. Artigo 9º. No orçamento da União será incluída anualmente a verba de 10 milhões de cruzeiros para atender às despesas de qualquer natureza do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Artigo 10. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Brasília, em 16 de março de 1964, 143º da Independência e 76º da República. João Goulart Abelardo Jurema.